Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas da Preço Certo e hoje estamos trazendo a segunda edição, né, do nosso Jornal de Notícias. É um compilado de notícias relevantes para que você, dono ou dona de e-commerce, esteja muito antenado sobre as novidades e aspectos do nosso mercado. Então, sem muita enrolação, já vamos para a primeira notícia, que é uma notícia bem impactante, né? É, lembrando que todas as notícias elas ficam, a origem delas ficam aqui na descrição. Então, primeira notícia dessa segunda-feira é uma notícia que aponta, né, que a cada 10 lojas que são abertas aqui no Brasil, 6 fecham as portas, né? Essa é uma notícia que, assim, se você acompanha por certo, você muito provavelmente já deve saber do grau, né, de empresas que fecham as portas no país ano após ano, e os motivos, só que uma pesquisa como essa ela vem também para reforçar o problema que ocorre na nossa economia, que essa aqui foi uma pesquisa, né, que foi feita pela empresa Cortex, que utilizou, né, dados da Receita Federal e do IBGE, e basicamente ela diz, né, que das mais de 11 milhões de empresas que foram abertas, né, entre o período de 2014 e 2024, cerca de 60% delas foram fechadas, mais ou menos aí aproximadamente 7 milhões de empresas. A notícia ela comenta que alguns motivos, né, que podem levar à quebra desses negócios, sem muito embasamento em pesquisa. Afinal, as empresas que fecham elas não nos fornecem insumos pelo qual essa empresa fechou. Mas é fato, né, que uma empresa que abre sem planejamento financeiro, sem gestão de indicadores e outros aspectos da gestão, ela tende a fechar. E é o que a notícia também comenta, que geralmente as empresas que fecham, elas não têm acesso a um controle de capital de giro, elas não contam com as reservas de emergência necessárias, vulgo dinheiro em caixa, e é por isso que, assim, nós aqui da Preço Certo falamos a todo momento que é muito importante você fazer uma gestão por indicadores um pouco mais robusta, né? E você não precisa do nosso sistema, mas você pode fazer por planilha, você pode utilizar a ferramenta que seja para que você tenha uma gestão eficaz. Você entenda o quanto você está ganhando e quanto você está perdendo em cada venda. Porque nessa notícia aqui a gente fala sobre capital de giro. O que é o capital de giro? O que significa esse indicador? Se você não sabe, deve ter algum card aqui no vídeo explicando sobre esse indicador, né? Que você pode assistir depois desse vídeo. Mas basicamente, uma empresa que opera sem o controle das margens e sem o controle do capital de giro é uma empresa que pode vender e não necessariamente vai ter o lucro que objetiva e não necessariamente vai ter o valor dessa venda entrando em caixa. Então isso é muito importante. E aproveitando que esse vídeo ele vai sair em uma semana de Black Friday, não necessariamente o recorde de vendas de Black Friday que você fizer agora vai ser o dinheiro que você vai ter amanhã, depois da Black Friday. Por quê? Esse dinheiro vai ser parcelado, esse dinheiro vai estar no tempo. Então, se você não trabalha uma estrutura de antecipação de recebíveis, se você não mensura isso na sua precificação, se você comprou R$ 200 mil em estoque, mas esse produto ficou parado, cara, você não necessariamente vai ter esse dinheiro entrando na sua conta. Então, notícias como essas aqui nos ajudam a entender que, cara, não basta abrir um negócio, é preciso gestão, é preciso planejamento. Então, com essa notícia a gente vai para a segunda, né? Que é uma notícia mais leve. Ela fala sobre o uso de inteligência artificial no e-commerce, né? Cerca de 74% dos lojistas utilizam IA para potencializar as suas vendas. Foi uma pesquisa realizada pelo Buscapé, essa notícia aqui é do portal do E-commerce Brasil, né? Que os usos eles são geralmente variados, mas elas estão focados em vendas, em marketing. Então, aqui a gente está falando sobre desenvolver melhores descrições, uh, trabalhar melhores títulos, automatizar atendimento, como chatbot, por exemplo. Então, assim, a gente vê o mercado evoluindo no quesito de inteligência financeira, de inteligência artificial, né? Mas é muito importante que a gente pare para pensar no seguinte: se 74% dos lojistas usam inteligência artificial para aumentar vendas, por que a gente também não dedica tanto tempo assim na gestão financeira? Porque do que adianta eu aumentar a venda se essas vendas elas são realizadas no prejuízo? Se essas vendas elas não me dão o lucro necessário, elas não entram no meu caixa o mais rápido possível.
Então esse é um ponto de se analisar, né? Por um lado, eu tenho muitas ferramentas que me ajudam a aumentar vendas, e por outro, eu não tenho o mesmo nível de alocação de recursos também para melhorar a minha lucratividade e aumentar a minha geração de caixa. É meio contraditório isso, né? Porque, assim, no e-commerce, no varejo como um todo, seja físico ou online, uma empresa não vai quebrar conta de falta de vendas. Ela vai quebrar por falta de dinheiro em caixa. Ela pode vender mais ou vender menos. Inclusive, há casos aqui na Preço Certo onde o lojista ele parou de vender determinados produtos, o faturamento caiu, mas a sua lucratividade aumentou. Então, é muito interessante a gente olhar pesquisas como essas e entender aonde que os lojistas eles colocam foco, né, do seu dia a dia e investimentos em ferramentas para poder alavancar os seus negócios, né? Então, se você é cliente da Preço Certo, você entende muito bem do que eu estou falando. Ferramentas como a Preço Certo, né, que se propõe a fazer o que a gente faz, que hoje no mercado nós somos a única que se propõe a fazer isso, que é melhorar teu lucro e caixa. Então, assim, avalie o percentual de investimentos que você coloca, né, não só financeiro, mas também de tempo, dentro da tua gestão, para não só melhorar vendas, mas também melhorar teu lucro e caixa, afinal, o faturamento é ego, né? Bom, segunda notícia, a gente veio falar de Temu, que está crescendo bastante, né? Está virando bastante tendência aí no mercado. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê plataformas de venda online com preços baratos crescendo muito. É uma febre. Na semana passada a gente falou sobre a AU, né? Que é uma plataforma de vendas da Amazon que se propõe a entregar a mesma proposta de valor que a Temu, Shopee, Shine, etc. E aqui essa notícia também é do e-commerce Brasil. Ela fala que a Temu ela ocupa o segundo lugar do mundo em volume de usuários visitando o site, né? Assim, a gente sabe que volume de usuários visitando o site é uma métrica de ego. Não necessariamente isso repercute em volume de vendas. Mas é fato. Uma plataforma que atrai muitas pessoas tende a trazer muita conversão também. Então, tende a trazer muitas vendas para os lojistas que ali estão. Né? Então, os marketplaces, as plataformas de venda online, são literalmente shoppings virtuais no qual você consegue colocar o teu produto para muitas pessoas assistirem. Então, é interessante de olhar isso aqui porque a gente consegue entender que novas tendências estão aparecendo. Então, se eu for olhar aqui o Google Trends, né, que é uma ferramenta de avaliação de tendências do Google, vocês conseguem ver que a Temu, até ali o ano de 2023, era muito buscada, né, 2024 também. E aí, ao longo da metade desse ano em diante, cara, o volume de buscas por essa plataforma cresceu muito. Então, será que a Temu pode ser a nova Shopee, a nova Shine? Bom, somente o futuro pode dizer, mas que é importante você acompanhar isso é importante. Se eu trago aqui o volume de buscas da Shine, é bem parecido até, né? Ali em 2019 quase ninguém buscava, o volume era muito pequeno, e aí ao longo de 2020, 2021 foi crescendo bastante até o ponto de ser a Titan que a gente conhece hoje, né? Então, assim, bota ali no teu mapa, cara, vou dar acompanhar um pouquinho essa plataforma, pode ser interessante para o meu negócio. Se, é claro, fizer sentido, né? Se o teu portfólio fizer sentido, mas estou trazendo aqui para você um fato, é importante você acompanhar e inclusive utilizar esse final de ano aí para botar essas possibilidades no teu mapa estratégico. Beleza? Essa pesquisa, inclusive, um ponto que eu acho muito importante de comentar com vocês é a relevância da Amazon, né? A gente falou sobre a Amazon na semana passada e, cara, dessa lista aqui, a gente vê a Amazon presente em vários países, né? Cada domínio aqui diferente é de um país diferente. Então, a gente tem a Amazon.com aqui liderando, né? Mas você consegue perceber que há vários domínios da Amazon de diferentes regiões aí do mundo puxando também, né? Então, assim, se você quiser aprender a vender na Amazon, quiser ter algum benefício também para poder vender na Amazon, aqui na descrição vai ter um link aqui para você poder vender na Amazon com 12 meses de mensalidade gratuita, que é um benefício que a Preço Certo conseguiu para você que acompanha o nosso canal. Então, cara, se inscreve lá, começa a tracionar suas vendas também ali na Amazon, que é um marketplace muito relevante também. Bom, próxima notícia. Tentativas de fraudes no e-commerce crescem em outubro. Isso aqui é muito relevante para a gente poder acompanhar, porque a gente sabe, né? Reta final do ano é um período onde as vendas acontecem em volume, né? Black Friday, Dia das Crianças, Natal. E, cara, infelizmente a gente vê
muitas pessoas, né, focadas em aplicar golpes. Né? Infelizmente isso acontece, não é um fato isolado apenas do Brasil, mas isso aqui é um ponto que a gente pode trazer porque essa pesquisa, né, ela foi feita pela Equifax Boa Vista e ela relatou que de mês de setembro até outubro, né, as tentativas de fraudes cresceram quase 30%. Bom, essa notícia eu não vou repetir muito sobre ela, mas um fato interessante aqui sobre ela que vale a pena comentar com vocês é que os dispositivos móveis são os meios pelos quais muitas tentativas de golpes são aplicadas. O que isso quer dizer? O usuário está mexendo no celular dele e aí ele vê um anúncio, ele vê uma oferta, ele vê um link suspeito, ele entra num e-mail, ele recebe um e-mail suspeito, geralmente com uma oferta muito irresistível ou um anúncio que tem uma cara de uma grande marca, mas é um anúncio falso e a pessoa clica, acha que vai fazer um bom negócio e aí cai no golpe, né? Eu mesmo conheço pessoas que quase caíram em golpes como esses e isso levanta um ponto. Se você trabalha com loja própria, quer dizer, loja virtual própria, né, é muito importante você trabalhar a relevância da tua marca. Você conseguir desenvolver uma comunidade, você conseguir colocar testemunho de clientes falando sobre o teu produto, você pensar na segurança do teu site para que isso gere mais credibilidade para o teu e segurança, quer dizer, para o teu consumidor. E se, por exemplo, você só vende fisicamente ou vende só no e-commerce e você não avalia a possibilidade de comprar em um marketplace, cara, essa é uma notícia que pode te empurrar em direção a isso. Porque a gente sabe que existem muitos vendedores também que entregam produtos falsos em marketplaces, mas a tendência é que o marketplace ele seja também uma forma de trazer mais segurança para o comprador. E isso faz com que muitos compradores deixem de comprar em e-commerces. E-commerces que eu digo é loja virtual. Então, talvez, pode ser uma possibilidade de você pensar para o futuro da tua empresa, para a sustentabilidade das tuas vendas, você começar a vender em marketplaces, como Mercado Livre, Amazon, acabei de citar o link da Amazon que vai estar aqui na descrição, Shopee, Americanas, Magazine Luiza, o List, enfim, existem muitas possibilidades que você pode avaliar de começar a vender. E é claro, o marketplace ele oferece uma certa segurança para o comprador quando ocorre um produto que não foi enviado corretamente. Isso traz uma credibilidade a mais para o comprador. E é claro, você consegue surfar uma onda de vendas a partir disso. Não vou entrar no mérito se o marketplace está totalmente correto em todos os casos, não é esse o foco da notícia, mas tendo em vista que muitos consumidores caem em golpes no e-commerce, é muito complicado esse consumidor ele voltar a comprar. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Então, pelo mesmo meio que ele caiu no golpe antes, esse vai ser um consumidor que ele vai ficar mais esperto, ele vai olhar relatos, ele vai olhar se o site ele tem certificado de segurança, ele vai olhar se aquela marca ela tem usuários que comentam nos anúncios, que comentam nas postagens, assim por diante. Então, esse é um ponto que vale a pena ficar de olho. Próxima notícia, falar sobre o split payment, né? Que é um mecanismo aí que o pessoal do governo está avaliando aplicar no nosso sistema tributário aí brasileiro, né? Que é basicamente um meio que visa aumentar a eficiência da coleta de impostos. Exatamente isso que você está ouvindo. A notícia diz o seguinte: a alíquota na reforma tributária vai depender do sucesso do split payment, né, diz o diretor da Fazenda. Aqui, o foco dessa notícia é dizer o que significa esse mecanismo, né, que basicamente, assim, de maneira muito geral, o que significa esse sistema? Ele visa poder colher o imposto que a sua empresa deve já no momento da venda, antes de ser necessariamente repassado para o vendedor. Cara, esse é um ponto que, assim, pela ótica do governo, é uma ótica muito eficiente de coleta, né? Então, o objetivo desse mecanismo é exatamente aumentar a eficiência da coleta de impostos, reduzindo a sonegação fiscal. Então, esse é o objetivo deles, quando eles querem implementar uma política como essa. A notícia também diz que, pelo diretor do programa, né, a partir de uma melhor eficiência na coleta de impostos,
eles tendem a liberar os créditos para as empresas. Então, uma empresa que tem um crédito tributário, seja ela estando ali, por exemplo, no lucro real, esse crédito tributário só seria liberado uma vez que o imposto seja recolhido. Não vou entrar muito no mérito se é correto, se não é, mas, assim, isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas. A notícia ela diz que, não vai impactar, vai impactar para um certo tipo de empresa, para outro não vai. Até mesmo eles falam aqui, né? Só que, assim, a própria notícia ela diz, né? O próprio diretor aqui ele fala, vai ser positivo para o fluxo de caixa dos negócios. Na minha visão, eu acredito que não, porque você vai reduzir o quanto que esse lojista ele tem a receber e naturalmente ele não consegue trabalhar melhores prazos. Porque a gente acabou de começar a falar sobre hoje, né, sobre o volume de empresas que fecham as portas no Brasil. E a lógica de fechamento de empresas é porque falta dinheiro em caixa. Então, assim, aqui eu não estou atribuindo juízo de valor nas notícias, é claro, né? Mas um fato é, se você pode postergar um determinado pagamento, pela lógica do capital de giro, isso é positivo, porque você retém o dinheiro em caixa o mais tempo possível e naturalmente consegue utilizar esse dinheiro para pagar outras despesas. Repare que eu não estou falando sobre sonegar. Na minha visão, isso não é correto. Porém, assim, quanto mais tempo você consegue reter o dinheiro no teu caixa, mais tempo você consegue deixar esse dinheiro para pagar eventuais urgências. Então, eu sou aquele tipo de cara que eu pago o boleto sempre no último dia possível. Por quê? Se me aparecer alguma emergência até então, eu vou ter liquidez suficiente para conseguir pagar. Que seria do contrário se eu estivesse pagando 10 dias antes. Então, muitos lojistas deixam para pagar os seus impostos na última data possível, porque eles utilizam aquele recurso para continuar financiando as suas operações. Dessa forma, quando você já tem o dinheiro debitado do momento da venda, você reduziu uma vertical do capital de giro, que é o tempo de repasse. Esse tempo de repasse vai ser menor. Então, como esse tempo de repasse vai ser menor, isso precisa fazer com que você esteja atento às outras óticas do capital de giro, que é o tempo de pagamento ao fornecedor e o dias em estoque. Como assim? Você vai ter que negociar melhores prazos com o teu fornecedor. Quanto mais prazo, melhor. E o teu dias em estoque você tem que comprar da forma correta. Você não pode comprar produtos que vão ficar parados no teu estoque, ou mais tempo do que deveriam. Entendeu a lógica aqui? Então, assim, novamente, não vou entrar no mérito da sonegação fiscal, a gente entende todo esse cenário. Só que assim, você tem que se preparar para isso. Se esse mecanismo for aplicado, isso pode prejudicar teu fluxo de caixa. Então, se você já tiver uma operação que está ajustada na compra, está ajustada na negociação, você trabalha bons prazos de recebimento em outros canais, cara, talvez a sua empresa não seja tão impactada com isso. Beleza? Inclusive, eu vou deixar uma calculadora nossa aqui de capital de giro na descrição para que vocês consigam fazer o cálculo, né, dos indicadores de vocês. E é claro, se você não é cliente da Preço Certo, nós temos um módulo, na verdade alguns módulos, né, que são focados na otimização da compra dos seus produtos e na otimização do capital de giro também. Se você não conhece, venha conversar com o nosso consultor. Também tem um link aqui na descrição, pode ter um QR Code aqui na tela passando para você chamar a gente no WhatsApp, enfim, em algum local. E assim você pode conhecer nossa plataforma também. E por fim, penúltima notícia, juro que já está quase acabando. Cara, essa notícia aqui para mim é a mais importante, por isso eu deixei ela aqui por último, né? Que é a greve dos auditores fiscais. Nessa terça-feira, né, foi aprovada essa greve e ao longo dessa semana vai ter alguns atos, né, de protestos aí, seja em São Paulo, Brasília, Salvador, enfim. Só que o principal ponto aqui é que isso pode impactar a logística momentos antes da Black Friday, em uma época de Black Friday, né? A gente sabe que o auditor fiscal ele tem um papel muito importante na nossa economia, né, no nosso processo de compra, de venda, enfim, principalmente quem importa, vai sentir muito esse impacto dessa greve. Esperamos que seja rápida, mas assim, em um momento de reta final de Black Friday. Estou gravando esse vídeo aqui no meio da semana, esse vídeo vai ao ar numa sexta-feira, dia da Black Friday. Esperamos que essa greve já tenha passado, mas sem dúvida, se
um dia menos, um dia mais de processo, isso vai impactar as entregas, isso vai impactar todo o processo e, assim, é complicado, né? Então, é importante estar de olho nisso aqui. As notícias, elas também trazem um pouco mais de complemento ao caso, né? Como, por exemplo, aqui essa notícia que também fala sobre o mesmo assunto, só que do fórum do e-commerce Brasil. Aqui diz que setores perecíveis eles vão continuar transitando, né? Não serão tão impactados assim. Então, como por exemplo alimentos, itens de perigo, cargas vivas, então assim, não todo o serviço logístico ele vai ser paralisado, mas grande parte do serviço ele vai ser paralisado. Então, é realmente complicado, né? Então, vamos ficar atentos a isso aqui, vamos esperar que passe logo, né? Todo esse momento aí de greve, que é uma greve que buscando melhores salários. A gente aqui não entra no mérito se é necessário, se não é, enfim, não é o mérito da notícia aqui, mas isso vai impactar a logística do nosso mercado. E por fim, pessoal, temos o nosso webinar de maximização de lucros. Ele vai acontecer aqui no dia 4, na semana que vem, às 16 horas. Vai ser um webinar que ele vai ser focado em apresentar estratégias de venda, de precificação, de marketing, tudo orientado a maximizar lucros para o Natal. Se você não sabe, o Natal é uma excelente data para maximizar lucro, porque você vai saber disso nesse evento. Então, se inscreva, vai ter um link aqui na descrição também para você se inscrever nessa aula. E no mais, agradeço aí pela atenção aqui nesse vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, deixe a sua inscrição, ative as notificações, deixe o like também, isso ajuda muito o canal a crescer. E comente também o que você está achando desse novo quadro de notícias, né? Que nós implementamos aqui na Preço Certo. E também sugira conteúdos aí para nós. Mande um direct para a nossa equipe, lá no Instagram, @precocerto.co, e sugira notícias. Cara, eu quero que você comente sobre isso, o que você acha sobre essa notícia aqui, que a gente vai ter um enorme prazer em trazer na próxima semana a notícia que você sugerir. Beleza? No mais, uma ótima período, um ótimo reta final aí de Black Friday para todos vocês e boas vendas.